Quando você é mortificado, o mundo tem a oportunidade de ver que você tinha todos os motivos para destruir o rosto, mas o rosto está blindado. Levaram um carro, levaram a casa, levaram a família, levaram tudo, mas o rosto é de anjo. E aí o mundo vê: esse é o poder daquele que confia no Nazareno. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, você que trouxe sua Bíblia, seu celular, enfim. Atos capítulo 6, verso 12. Eu queria incentivar você a manusear a Bíblia, ok? Por mais que a gente coloque aqui os textos para facilitar, mas tenha uma Bíblia, traga uma Bíblia, né? Ou pelo menos no celular, para você saber onde os livros ficam mais ou menos localizados, né? A Bíblia não ser um negócio estranho para você. Tá? Então, se você tem dificuldade em encontrar, vai no índice, mas se esforce para tornar a Bíblia um livro familiar. Não cria na cabeça essas ideias de que é um livro para pastor, livro para teólogo. Não é. A Bíblia é um livro para todos nós que precisamos de ouvir a voz de Deus. Atos capítulo 6, verso 12. Eu queria falar um pouquinho sobre rosto hoje. Rosto. O rosto não é a nossa maior parte do corpo, né? Mas o rosto, ele é muito importante porque a nossa identidade está aqui. As pessoas nos conhecem pelo nosso rosto. Ninguém fala: nossa, eu vi a mão ali, aquela mão é do... Pode até acertar, mas as nossas características, a nossa identificação está aqui. Não é à toa que no nosso documento não está lá o pé, o braço, né? Está o rosto no seu RG. E é tão sensível isso, porque principalmente a mulherada aí que nunca está satisfeita, né? Com o tamanho do nariz, umas quer buraco no queixo, outras não quer buraco na bochecha, né? Enfim, eu vi recentemente uma reportagem no Domingo Espetacular de mulheres que foram fazer tratamento de plástica em lugares não muito bem, vou dizer não bem confiados, que o médico era super renomado, enfim, sei lá o que aconteceu, mas ficaram totalmente deformadas. E é impressionante como quando você vê a foto de uma pessoa com o rosto modificado, como fica estranho, né? Aquele beição gigante, desse tamanho, aquele nariz, né, totalmente degringolado, né? Pode até ficar bonito, mas não é igual. Não é? Porque se a gente nasceu feio, essa é a nossa identidade. Vai fazer o quê? Não é? Daqui tá lindo, mas não é você. Né? É uma outra pessoa. Né? Não tenho nada contra procedimento plástico, mas acho que é muito arriscado. Né? Tem que saber muito bem o que vai fazer. Enfim, mas o que eu quero dizer é que nós temos nossos traços. Eu tenho uma testa gigantesca. É a minha característica. Olha o tamanho dessa testa. A Carla quase não tem testa. O cabelo da Carla já emenda com a sobrancelha. Pode observar, a Carla não tem testa. Eu já tenho a testa da família toda. Mas é a minha característica. Se você gostar ou não, as pessoas vão me reconhecer. Se eu pedir para alguém fazer uma caricatura minha, não tem jeito. Não adianta eu falar: nossa, olha que testão. Mas, pô, pastor, mas você tem essa testa. É orar agora para a testa não aumentar. Mas o rosto é muito importante. É tão importante que é através do rosto que as pessoas conhecem o nosso coração. Quando você não está bem, é no rosto que você demonstra. Em Atos capítulo 6, verso 12, fala assim: com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio, observe agora, viram que o seu rosto parecia
o rosto de um anjo. Parecia o rosto de um anjo. Foi um dia terrível para Estevão. Foi um dia de conspiração, traição, acusação, mentira, trama, angústia. Mas o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Eu quero ter essa capacidade. Você quer ter essa capacidade? De em dias terríveis, dias que o céu está cinzento, o rosto angelical. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Queria que você curvasse sua cabeça. Eu tenho poucos minutos. Daqui a pouco você tem um domingo inteiro pela frente para almoçar, ficar com a sua família, passear. Mas agora esteja aqui. Traga a sua cabeça para cá. Traga a sua mente para cá. Você não vai ouvir pensamentos positivos. Você vai ouvir a pregação expositiva do Evangelho, que liberta. Pai das luzes, Deus da nossa vida, Deus que sonda o meu coração, sem que eu diga uma palavra sequer. Deus que me conhece, conhece o meu deitar e o meu levantar. Eu imploro nesta manhã, encerramento desta Lírio Conferência 2022. Fala conosco, Senhor. O Senhor sabe como será o nosso ano. O Senhor sabe o que está vindo contra nós. O Senhor sabe onde seremos exigidos. E nós só temos uma chance de sobreviver. É a Tua palavra. É carregar uma palavra. É estar engravidado de uma palavra. Para que quando a dúvida chegar, o medo, a insegurança, a precipitação, os desejos, eu tenho uma palavra. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. O rosto é tão importante que Salomão, o homem mais inteligente, sábio que já existiu, ele vai dizer em Provérbios 15, 13, que a alegria do coração, ela transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Satanás, ele tem uma busca, ele quer o seu rosto. Ele quer o seu rosto. O nosso rosto é um alvo de desejo de Satanás. Satanás não tem o objetivo de nos tirar da igreja, porque o melhor lugar para estar derrotado é na igreja. Mas ele quer colocar em você um rosto caído mesmo, um rosto derrotado. Alguém que canta, prega, que exerce ministério, vem à igreja, mas quem olha diz: que dó. Nossa, a gente tem que ajudar o fulano. Você viu como ele chegou? A gente tem que fazer alguma coisa. O fulano não está bem. E a gente ama mostrar para as pessoas quando não está bem. É assim, olha, eu preciso ir na igreja. A gente coloca isso intuitivamente. Eu preciso ir num lugar público e eu preciso me esforçar muito, porque eu quero que as pessoas batam no meu ombro e digam: eu estou com você. E é o rosto. É o rosto. É o rosto que revela as olheiras. É o rosto que revela a maquiagem borrada das lágrimas. É o rosto que revela os lábios secos. É o rosto que revela uma mente perturbada, uma cabeça apreensiva. É o rosto. Mas o que me chama a atenção é que um menino de 20 anos, a gente olha para essa garotada de hoje de 20 anos e fica vendo o que esperar deles, mas 20 anos, um garoto, um helenista, um judeu que não nasceu em Jerusalém, provavelmente nasceu na Grécia, era um discípulo de segundo escalão. Estevão estava entre os 70 que foram enviados. Ele não era do primeiro escalão, ele não era da primeira turma do STF. Não, ele era lá de baixo. Estevão morreu por volta do ano 35 depois de Cristo. E esse camarada de 20 anos, ele foi o primeiro mártir da era cristã. O primeiro homem a morrer por uma fé nova de um Cristo que acabou de ressuscitar. Estevão é o perfil de alguém que guardou o rosto.
guardou o rosto. Ele falou o seguinte: eu não posso preservar muita coisa, mas o meu rosto eu vou preservar. Eu aprendo com Estevão que até para tomar pedrada, a gente tem que aprender a ter estilo. Até para apanhar, o crente tem que aprender a apanhar com estilo. Um cristão autêntico tem tudo a ver com pedrada, mas tem tudo a ver com o rosto blindado. Paulo vai dizer para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, que de fato, todos os que desejarem, todo mundo que desejar, viver piedosamente em Cristo, vai ser o quê? Todos. É como se ele falasse o seguinte: quer saber se a sua fé está boa? Quer saber se você está fazendo a coisa certa? Você está sendo perseguido? Sim, então beleza. Não, está tudo bem, sou amigo de todo mundo gosta de mim, eu sou legal, então está alguma coisa errada. Porque todos aqueles que vivem piedosamente, verdadeiramente, serão perseguidos. Porque Satanás, ele quer arrebentar o seu rosto. Ele quer tornar você alguém abaixo da média das pessoas felizes. E principalmente, ele quer que você diga para todo mundo: olha, eu sou cristão, eu sirvo a Deus. E quem olha para você vai dizer: coitado, coitado. O interessante é que todos nós aqui, todos nós olhamos para algo, mas nós não estamos preparados para olhar para nós. Eu vejo o rosto de todos vocês, mas vocês veem o meu rosto, mas eu não vejo a mim mesmo. Porque olhar para mim não é um movimento natural, é um movimento mecânico. Se eu não for a um espelho, se eu não pedir a opinião de alguém, se eu não disser... Esses dias eu estava gravando um programa lá, e entre uma gravação e outra, o pessoal falou: pastor, vai no banheiro. O que foi? Tem um negocinho aí no seu dente. Eu estava comendo um amendoim antes de gravar o negócio, o programa, e ficou bem no atacante aqui, né? Uma carcaça de amendoim, e eu lá falando todo animado, com a boca cheia de dente: pessoal, bom dia, queridos, né? E o negócio do amendoim, fui no espelho e falei: meu Deus do céu, né? Mas eu não estou projetado para me ver, para olhar o meu rosto, para olhar como eu estou me vendo. E a grande pergunta é: quem eu sou? Quem eu sou? Se fosse para eu olhar para mim, que rosto eu tenho? Satanás tem sede pelo seu rosto, por arrebentar você, sem que você abra a boca, as pessoas olhem e digam: lá vai um coitado, lá vai um marginal, lá vai alguém que a vida o surrou. Agora, evangelho é transformação. Duas coisas simbolizam a obra de Deus na vida do homem. A primeira delas é a transformação. A gente era uma porcaria, a gente era uma situação terrível, complexa, e o evangelho vem e nos transforma, muda a nossa mente, muda a nossa vida. Isso é evangelho. Evangelho não é dom, evangelho não é oportunidade, evangelho é transformação. E uma vez transformado, vem a segunda característica do evangelho: solução. Solução. O evangelho solucionou meu passado conturbado, o evangelho solucionou o meu problema com os pecados, o evangelho solucionou o meu futuro de ansiedade. O evangelho é uma solução. Portanto, aqueles que entendem o que é o evangelho se tornam pessoas solução. Não tem como você amar a Deus e dizer que serve a Deus se você ainda é uma pessoa problema, se gera problemas. Estevão era um homem solução. A igreja de Atos começou a crescer, e junto com o crescimento vieram outras demandas, e daqui a pouco os 12 discípulos, apóstolos do primeiro escalão, estão totalmente perturbados. Por quê? Porque eles têm que pregar o evangelho, mas eles têm que cuidar das viúvas, eles têm que pregar o evangelho e têm que cuidar dos órfãos, e eles se reúnem e falam: olha, vamos levantar 7 homens, com 3 características. Eles precisam ter bom testemunho, precisam ser cheios do Espírito e precisam ser cheios de sabedoria. Estevão, com 20 anos, se enquadra nesse perfil: bom testemunho, cheio do Espírito e cheio de sabedoria. Ele é chamado para resolver um problema. Ele é um homem solução. E o primeiro ministério de Estevão foi entregar a cesta básica. Entregar a cesta básica para viúvas e órfãos. Estevão nasceu para resolver problema.
O evangelho, o ministério de Estevão não veio para estrear, para ficar famoso. Não, ele veio para ser solução. Em nome de Jesus, meu irmão. Eu não sei quem eu e você fomos nos últimos anos, mas pelo amor de Deus, seja uma pessoa solução. Seja uma pessoa que quando coloca o pé no ambiente, as coisas se resolvam. Seja uma pessoa que esclareça. Seja uma pessoa que coloca panos quentes e resolve, ao invés de ficar discutindo o sexo dos anjos. Seja uma pessoa que traga luz, transparência, foco. Seja uma pessoa que tira o peso dos outros, que alivia a carga dos outros. Seja uma pessoa que torna a vida dos outros mais fácil. Seja uma pessoa útil. Porque se o evangelho é a sua marca, se você e eu somos realmente cristãos, a marca do evangelho é: eu tenho que ser uma pessoa solução. Eu preciso ser alguém que vão lembrar de mim e dizer: fala com o fulano, porque ele vai dar um jeito. Fala com o ciclano, porque ele não vai reclamar, ele não vai dramatizar, ele vai dar um jeito. E eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa na obra de Deus. Eu quero ser essa pessoa na vida da minha família. Eu quero ser essa pessoa que quando precisarem de mim, eu não vou sair para estudar. Quando precisarem de mim, eu não vou sair para fazer um curso. Quando precisarem de mim, eu já estarei com bom testemunho, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Quando precisaram de Estevão, ele já estava pronto. Em nome de Jesus, eu quero dizer que você vai estar pronto. Você vai estar pronto. Há desafios que virão para mostrar e revelar a glória de Deus, e você vai estar pronto. Um homem com bom testemunho, cheio do Espírito e cheio de sabedoria, com 20 anos de idade. Ele não começou com os milagres, ele começou entregando cesta básica. É por isso que você fala assim: por que essas pessoas são tão especiais? Irmãos, eu de verdade, eu não creio em superpoderes. Eu já me impressionei com muitas pessoas, mas sempre atrás de uma pessoa que te impressiona, tem uma história simples que essa pessoa aprendeu a viver e suportar e superar. Estevão, lá em Atos capítulo 6, versículo 8, fala o seguinte: Estevão, cheio de fé e poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Mas ele não ele não foi chamado para realizar maravilhas e sinais no meio do povo. Ele foi chamado para entregar a cesta básica. Mas quando você aceita honrar a Deus, tendo a capacidade de entregar a cesta básica, você sabe que enquanto você entrega a cesta básica, você pode fazer sinais e maravilhas no meio do povo. Esse é o nosso problema. As pessoas não querem mais começar, as pessoas querem estrear. Ninguém quer mais ter humildade para dizer: eu vou servir, eu vou ser bênção, eu vou ser solução, eu vou ajudar aonde é que a igreja precisa, onde é que eu posso ser útil. Nem que não seja isso, e enquanto eu faço o que precisam de mim, Deus vai acrescentando mais poder, Deus vai acrescentando mais unção. Não menospreze o que Deus está fazendo, não menospreze. Mas aí, irmãos, preste atenção. Todas as vezes que você estiver cheio de Deus, cheio de sabedoria e tendo um bom testemunho, as perseguições começam. Quando você tem uma ação em relação a Deus, o céu reage, mas o inferno também reage. Quando Estevão está entregando marmita, entregando cesta básica para as viúvas e para os órfãos, facilitando a vida dos apóstolos, o inferno também vê. O inferno também observa. E lá em Atos capítulo 7, versículo 48, ele é instigado. E começam a dizer: olha, esse camarada está dizendo que Jesus vai destruir o nosso templo. Que absurdo, porque os judeus amavam uma igreja, eles amavam um bloco, eles amavam um tijolo, eles amavam uma religiosidade. E aí Estevão, ele faz um discurso enorme, ele faz uma pregação linda. Eu vou pegar só o finalzinho da pregação dele. Ele começa pregando de Abraão, e vai vindo Abraão, Moisés, José, e vai embora. Eu vou pegar o Atos 7:48. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Estevão, com 20 anos, pregando para aqueles que estão odiando ele.
Como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casas vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Eles sem papa na língua. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, os judeus ficaram furiosos e, tudo endemoniado, rangeram os dentes contra ele. Quando você serve a Deus, quando você fala assim: agora eu vou ser um voluntário, agora esse ano eu tenho orado, sabe, pastor Diego, esse ano eu vou colocar minha vida em ordem, eu vou purificar meu casamento, eu vou purificar meu trabalho, esse ano eu vou dar bom testemunho, esse ano eu vou buscar o Espírito Santo, olha, eu vou ser útil na igreja, através da minha vida, a Lírio vai se tornar uma igreja ainda mais forte, eu vou jejuar, eu vou contribuir, e aí o céu olha para você e fala: vai lá, filho. Mas o inferno vai olhar para você e dizer: não é isso. Eu quero que eles acreditem que é a instituição, que é a denominação. Como é que pode ter um garoto de 20 anos? E eu vou te dizer uma coisa: os não religiosos raramente se opõem. Não se preocupem com os não cristãos. Infelizmente, os nossos maiores inimigos sempre estão dentro de casa. Se você olhar biblicamente, as maiores traições aconteceram dentro de casa. Quem traiu José foram os irmãos. Quem traiu Isaac foi o filho Jacó, mancomunado com a mãe. Sempre dentro de casa. Sempre. Não se preocupe com os de longe, se preocupe com os de perto. E agora o povo que é cristão não, judeu, dentro da igreja, olha para um garoto novo, cheio de vida, que está dizendo para eles: olha, as profecias disseram que Jesus viria. Jesus disse: vocês mataram todo mundo que sempre profetizou, vocês são um povo rebelde. Gente, ele não habita em templo feito por mão de homens, ele habita em nós. Ao invés de se renderem ao garoto, ao invés de olharem para o menino e falarem: é isso, vamos nos render, Jesus é o Salvador, não, eles rangem os dentes e arrastam Estevão pelos cabelos para fora do templo. Todo mundo quer avivamento, todo mundo, mas nós sempre queremos ser corretos e únicos na nossa verdade. Esse é o problema. As pessoas querem ser usadas, mas só elas querem ser usadas. O problema é que quando Deus começa a usar um outro, as pessoas se incomodam, porque só eu quero ser a fonte. Eu quero dizer que Deus vai usar muito você, mas Ele vai usar o irmão que está sentado do seu lado também. Deus vai usar muito você, mas Ele vai usar o irmão que está atrás. Você pode ser um voluntário maravilhoso, um voluntário perfeito, um voluntário cheio de Deus, mas existirão outros centenas de voluntários melhores que você. E quando você olhar para alguém melhor que você vai dizer: glória a Deus, porque Ele consegue fazer o que eu não consigo, glória a Deus porque Ele consegue orar como eu não consigo, glória a Deus. É isso que os judeus não aceitavam. Agora tem um menino de 20 anos pregando, cheio do Espírito, ou cheio de unção, cheio de autoridade. Se você for ler o sermão de Estevão, ele começa a pregar desde Abraão, José, Moisés, o homem que conhece a Bíblia, conhece o Pentateuco. E os judeus dizem: eu não vou aceitar a verdade que é diferente da minha. Mas eu quero que você entenda: se você amar Jesus, se você preservar o teu rosto, você vai pregar os teus melhores sermãos nos piores dias da sua vida. Levanta as suas mãos para cá. Se você tomar um compromisso de blindar o teu rosto, quem vai blindar o teu rosto não é Deus, é você que blinda. É você que escolhe o que vai expressar no dia da luta. É você que escolhe, porque a tua fidelidade a Deus vai atrair pedras. A tua fidelidade a Deus vai atrair ranger de dentes. A tua fidelidade a Deus vai gerar reações do céu e vai gerar reações do inferno. E você vai ter que escolher para quem você olha. Mas se você aprender a blindar o teu rosto nos teus piores momentos, você vai pregar os teus melhores sermões. Nos teus piores momentos, você vai abrir a boca e vai sair o que você nunca imaginou.
A verdade, queridos, é que todo mundo quer ser parecido com Jesus andando sobre as águas, mas ninguém quer ser parecido com Jesus tomando pedrada. Todo mundo quer ser parecido com Jesus ressuscitando no terceiro dia, mas ninguém quer ser parecido com Jesus sendo crucificado na sexta-feira. Todo mundo quer ser parecido com Jesus multiplicando pães e transformando a água em vinho, mas ninguém quer ser parecido com Jesus sendo fiel a Deus como um cordeiro mudo no meio das pedradas e das acusações. Estevão abre a boca e ele deixa o povo furioso, mas a Bíblia diz que quando arrasta um garoto no meio da raiva, no meio do ódio, no meio da manipulação, ele está sendo machucado, ele está sendo ferido, ele está sendo humilhado, mas há algo que não muda. O rosto dele é um rosto de anjo. Estevão, ele não respondeu às ameaças individuais. Estevão não parou para ficar tentando fazer acordo com os agressores, enquanto dominavam o corpo dele e involuntariamente o arrastavam, e ele não tinha mais domínio do ir e vir. Ele apenas cuidou de uma coisa: eu vou blindar o meu rosto. Um jovem com 20 anos é surrado, apedrejado, depois de pregar o melhor sermão no pior dia, porque quando você blinda o seu rosto, você é como uma laranja, o seu melhor caldo vem do espremer. Eu queria muito dizer para você que esse ano vai ser um ano de carinhos, afeto, mas é impossível ter carinhos e afeto diante daquilo que nós estamos construindo. A proposta que Deus colocou no nosso coração como igreja, os nossos alvos, os nossos objetivos, o que nós estamos construindo, e aqui igreja eu repercuto para a sua vida, aquilo que você tem colocado no altar de Deus como sonho. Você seria ingênuo demais de achar que chegaria nesse lugar sem ranger de dentes. Não seja ingênuo. O lugar que você tem projetado chegar é um lugar que vai gerar reações terríveis no inferno. Mas não tenha medo dos seus piores momentos, porque se os teus piores momentos te tornarem em cacos, Deus é especialista de fazer cacos ouro. Deus é especialista. Estevão não estava preocupado enquanto ele era arrastado a sangue quente mesmo, arrastado para fora do templo, jogado como um pedaço de carne no chão, e a voz da multidão o sufocava. Ele não estava preocupado com a popularidade dele, em querer ser correto. Ele já tinha pregado, e a pregação dele tornou tudo pior ainda. Ele não estava preocupado, porque o compromisso dele era com Deus. E lembre-se, sabe, o anel no dedo impressiona, o título impressiona, o diploma na parede impressiona, o carro que você tem na garagem pode impressionar muita gente, o quanto de cômodos tem em sua casa, se você se veste com roupa de grife, impressiona, mas o que convence é a presença. Aquelas pessoas, elas sabiam que Estevão era um garoto de 20 anos, que não tinha tanto estudo quanto eles, não tinha tanto diplomas quanto eles, mas quando Estevão abre a boca, ele sabia que havia uma presença na vida de Estevão, que era inegável. Ele era só um moleque, mas abriu a boca, havia uma presença, e é por isso que odiaram tanto aquele garoto, porque ninguém mata alguém que é inofensivo, ninguém tem tanto ódio de alguém que é carta fora do baralho. Não, se há tanto ódio, se há tanta vontade de matar logo, é porque sabe que há uma bomba ambulante, há um problema ambulante, e eu quero dizer que o nível de coisas que você tem enfrentado é proporcional ao nível do propósito de Deus na sua vida. É por isso que Paulo fala para Timóteo: olha, Timóteo, não se iluda, quanto mais você servir, quanto mais fiel você for, mais pedrada você vai tomar. E Estevão, ele morre apedrejado, porque ele ousa gritar uma coisa que eu grito hoje: Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Para de idolatrar parede. Estevão gritou isso: para de idolatrar púlpito, para de idolatrar a situação, para de idolatrar o sábado. Ele habita em nós, e ele foi morto por gritar essa verdade, porque você não muda o mundo, você não muda o mundo, irmão, pregando o evangelho com a Bíblia, não. Você não muda o mundo vindo para a igreja cantando meia dúzia de louvor. Você muda o mundo quando você é o milagre. Não é quando você aponta para o milagre, mas quando você diz: eu sou o milagre.
milagre. Ele não muda a vida dos outros, Ele mudou a minha vida. Ele não cura os outros, Ele curou a minha vida. Ele não tira as pessoas da depressão, Ele me tirou da depressão. Ele não cura as pessoas da ansiedade, Ele curou a minha ansiedade. E é o que Estevão está falando. Olha, eu estou falando de Abraão, eu estou falando de Moisés, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, judeus: Ele mudou a minha vida, Ele está em mim, e é por isso que Ele é um homem com bom testemunho, cheio de Deus e de sabedoria. Eu quero que você entenda como fica o seu rosto diante das adversidades, quem você é diante dos dias maus. Você não pode deixar que o seu rosto mude. Hoje é 9 de janeiro. Tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tem muita coisa pela frente. Tem coisas que você não sonhou e vão vir, seja para o bem e seja para o mal. Tem coisas que, se Deus nos contasse, e eu amo Deus por não nos contar tudo. Eu louvo a Deus porque nós não temos estrutura de saber tudo. Mas se Deus nos contasse como vai ser o nosso ano, talvez muitos não se levantariam da cama hoje. E eu louvo a Deus por Ele não nos contar tudo, porque eu não preciso saber de tudo, eu só preciso saber quem vai estar comigo, seja lá o que vier, seja lá o que chegar. E a pergunta é: que rosto você vai ter? Estevão morre, ele é arrastado, e lá em Atos capítulo 7, versículo 55, um garoto de 20 anos é arrastado por quem? Traficantes de drogas? PCC? Agiotas? Religiosos. Mas Estevão, enquanto as pedradas vinham, cabeça, aprofundamento de crânio, escápula, costela, rins, enquanto tomava pedrada, mas Estevão cheio do Espírito Santo, porque as pedras, levante sua mão para cá, as pedras serão óculos que Deus vai colocar na sua vida para você ver a glória. As pedras serão óculos, mas Estevão levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. De Gênesis a Apocalipse, esta é a única vez que a Bíblia aponta Jesus Cristo em pé no trono. Não existe nenhuma outra passagem que Cristo se levante. Sempre está sentado à destra de Deus Pai, assentado à destra de Deus Pai. Mas Estevão, no meio das pedras, com o rosto de anjo, viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus. Porque uma reação sobrenatural gera uma ação sobrenatural, gera uma reação sobrenatural. Alguns oram e Cristo fica sentado, outros oram e Cristo fica em pé. Alguns adoram e Cristo fica sentado, outros adoram e Cristo fica em pé. Alguns cantam e Cristo fica sentado, outros cantam e Cristo fica em pé. Oh meu Deus do céu! E Cristo está em pé. E Ele diz: veja os céus abertos. E Estevão olha, enquanto o povo está rangendo o dente, tomando pedrada, Estevão olha e veja os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E quando ele falava, eu vejo Deus, por isso que as pessoas não entendem o rosto blindado. Enquanto Estevão tomava pedrada, sangrando, porque uma coisa é o seguinte: o braço devia estar deslocado, o ombro deslocado, fratura, mas o rosto de anjo, a sua identidade está no rosto. Esquece o braço, esquece a perna, esquece o pulmão, esquece o coração, é o rosto, está na UTI, rosto de anjo. Eu estou sendo despejado, rosto de anjo. Fui mandado embora, rosto de anjo. E aí, porque estão matando ele, estão sangrando ele, estão destruindo ele, é hematoma, mas o rosto é de anjo, e ele vê a glória
glória, o diabo começa a fazer o quê? Tampa o ouvido e começa a gritar para tentar calar a boca de Estevão, mas não tem como calar Estevão, porque a ligação dele é direta com o céu. Ele não está ligado às pedras, ele está ligado à glória. Ele não está ligado aos insultos, ele está ligado à glória. Ele não está ligado à dor, ele está ligado à glória. É como se Deus injetasse uma anestesia nele. Estão arrancando o couro do bicho, estão arrancando o couro, está sendo destruído ombro, escápula, cabeça, crânio, mas o rosto de anjo ligou ele numa nova atmosfera. É por isso que todo mundo vai dizer: esse ano ele morre e não morre. É por isso que todo mundo vai dizer: esse ano ele perde e não perde. Porque você, se você blindar os teus olhos, blindar o teu rosto, você vai ver a glória de Deus nos piores dias da sua vida. Você vai ver, e você vai ver gente do seu lado dando piti, porque não morre, desgraça. Como pode? Eu caprichei nesse plano, como pode? Eu tramei tudo, está tudo certo, era para ter morrido, era para ter enlouquecido, e você está lá. Eu vejo Cristo de pé. Eu vejo Cristo de pé. Como pode? Não morre a desgraça, não perde, não perde, não perde. Levante sua mão para cá. Eu quero profetizar 3 coisas na sua vida. Pode deixar, Rodrigão. Tem que ser só isso aqui. Essa água aqui vai, água do trono. Levante sua mão. Você vai permanecer cheio do Espírito Santo diante das pedradas. Você vai falar umas 3 vezes: eu vou estar cheio do Espírito nas pedradas. Mais uma. Cheio do Espírito. Mais uma. Xandaraba, canta lá. Dá uns 3 glória a Deus aí. Cheio do Espírito na pedra. Glória, 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 glória. Xandalaba, cheira, me cai. Um homem cheio do Espírito Santo mantém o mesmo nível com pedra ou sem pedra. Eu não mudo. Quando Estevão vai servir cesta básica, a Bíblia o chama de homem cheio do Espírito Santo. No dia que ele é assassinado, ele é um homem cheio do Espírito Santo. Porque as pedras não mudam o rosto dele, não mudam a sua identidade. Eu não sei o que está para vir, mas nada terá o poder de mudar a sua identidade, em nome de Jesus. Estevão, no meio do ódio, do ranger de dentes, dos gritos, ele não olha para as pedras, ele olha para a glória. Segunda coisa, levante suas mãos. Você vai ter um dom. Vai ter um dom que Deus vai te dar hoje. Você vai ter um dom. Você vai saber achar glória em momentos ruins. Você vai olhar para o céu e dizer: o céu está fechado aqui, trevas aqui, mas se eu procurar com um pouco de atenção, essas pedras vão me dar um óculos. Eu declaro que você vai ter a habilidade de encontrar a glória de Deus nos piores dias. Eu declaro que você vai ter a oportunidade de encontrar a glória de Deus nos piores hospitais, nos piores momentos, nas piores notícias. Eu declaro que você vai ter a chance de encontrar a glória de Deus nas piores situações. Você vai encontrar, e quando você encontrar a glória, você vai ver o trono, meu irmão. E quando te encontrar o trono, aí já era, acabou. Aí você vai sair adorando, aí você vai sair marchando, aí você vai sair cantando, aí você vai sair profetizando, aí você vai sair gritando, aí você vai sair, o diabo vai dizer: não é possível, eu fechei tudo, ele achou a glória, em nome de Jesus. Você tem uma escolha: pedra ou glória, pedra ou glória. Se você olhar para a pedra, presta atenção, eu estou quase encerrando. Se você olhar para a pedra, você se torna igual àquele que te ataca. Porque se você olha para a pedra, você vai ter vontade de lidar com pedra. Se você
tira os olhos da glória no meio do ataque e se concentra nas pedras, você vai querer lidar com pedra. E aí você vai lidar no natural, e o natural não te valoriza, não te favorece. É por isso que enquanto Estevão ele era apedrejado, ele orava. Diante dos homens, ele é um otário. Diante dos homens, ele é um otário. Diante dos homens, ele está morrendo, ele perdeu. Mas diante de Deus, ele é sobrenatural. Diante de Deus, ele é diferente. Ele é tão diferente que enquanto ele está tendo a cabeça destruída por pancadas, ele lembra do que Jesus disse antes de morrer na cruz: Pai, perdoa, eles não sabem. E como ele está só ligado no trono, quem que ele está vendo em pé? Jesus. Então ele vai falar a palavra de quem? Então antes de morrer ele fala: Pai, não lhes impute culpa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Vou te dizer uma coisa: se você olhar para a glória, você vai ter capacidade de perdoar os piores agressores da sua vida. Sabe por que você não perdoa? Porque você deixou o rosto cair e só lida com pedra. Deixa a pedra. Tem um trono lindo, vazio, porque ele está em pé. Perdoa, perdoa, perdoa. Aí sabe o que acontece? É que eu encerro. Se você blindar o rosto, lá em Atos capítulo 8 verso 1, fala o seguinte: e também Saulo, Atos 8:1, estava ali e consentindo na morte de Estevão, ou seja, concordando, contribuindo com a morte de Estevão. Naquela ocasião, depois da morte do garoto, 20 anos, o primeiro mártir da era cristã, naquela ocasião desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. O chicote estralou. Todos, exceto os apóstolos, foram espalhados, como se fosse uma bomba, jogando todo mundo. Vai para a Ásia, vai para a África, regiões da Judéia e da Samaria. Quando você, olhe para mim aqui, eu encerro. Quando você blinda o rosto e olha para a glória, aqueles que ficam e veem você com o rosto blindado, se tornam melhores do que você. Paulo foi no mínimo 10 vezes alguém mais importante que Estevão. Porque quando o seu cristianismo sobrevive às pedradas, aqueles que veem você sobreviver às pedradas, se tornarão cristãos maiores e melhores do que você. O ministério de Paulo começa com a morte de Estevão. Um cara 10 vezes melhor do que Estevão. Você, pelo rosto que Deus vai te fazer blindar, levanta a mão para cá, você vai gerar pessoas melhores do que você. Tem pessoas que têm prazer de sentir falta. Não, você não vai sentir falta de ninguém. Você vai deixar um legado. Teus filhos vão olhar para você e vão ser crentes melhores do que você. A tua descendência, seus amigos do trabalho, eles vão ficar encantados de como você reage. E quando eles se converterem, eles vão ser crentes mais fortes do que nós. Paulo foi muito maior do que Estevão, mas foi vendo Estevão ver os céus abertos que Paulo se transformou num grande apóstolo. Porque quando você apanha, quando você é xingado, quando você é perseguido, o mundo tem a oportunidade de ver como um servo de Deus se comporta. Quando você é mortificado, o mundo tem a oportunidade de ver que você tinha todos os motivos para destruir o rosto, mas o rosto está blindado. Levaram um carro, levaram a casa, levaram a família, levaram tudo, arrancaram o braço, a orelha decapitou, arrancou tudo, mas o rosto é de anjo. E aí o mundo vê: esse é o poder daquele que confia no Nazareno. Eu quero que você cutuque umas pessoas. Eu não gosto de fazer isso, não gosto. Tenho raiva de quem faz isso, mas eu vou fazer só uma vez. Pode ficar com raiva de mim, só vou fazer essa vez. Você vai dizer para umas 2 pessoas: aprenda a tomar pancada com classe e estilo. Aprenda a tomar pancada com classe e estilo.
Aprenda a tomar pancada com classe e estilo. Aprenda a tomar pancada com classe e estilo. Falou aí, não? É lindo ver uma pessoa que você sabe que está sofrendo, levando pedrada, mas está com o rosto de anjo. Aí vem os abutres. Nossa, como você tá? Tô ótimo. Cheio de vontade de adorar a Deus. Como você consegue? Como você suporta? Como? Como? Eu estou vendo o trono, mulher. Estou vendo o trono, estou vendo Jesus em pé. Estou vendo a glória, estou vendo. E aí, a morte de Estevão jogou os crentes tudo para dispersão. Vou te dizer, as suas pedras vão acelerar o crescimento do evangelho. Eu encerro dizendo que pedras são especiais. Não zombe das suas pedras, elas vão te dar um óculos para ver a glória de Deus. Pedras são especiais, elas vão fazer você ver Cristo em pé, num alto e sublime trono. Pedras são especiais, você vai ter a capacidade de olhar para a glória e perdoar o imperdoável. Você vai ter a capacidade de perdoar o imperdoável. Você vai dizer: eu consigo perdoar você, fulano. Como assim? Eu consigo perdoar porque eu vejo a glória. Para muitos Estevão foi um coitado, mas para mim ele foi o único homem recebido por Jesus em pé no céu. Eu quero fazer Jesus ter uma reação diferente. Eu quero que nos nossos cultos aqui na Lírio, Jesus olha para o Pai e fala: Pai, desculpa, mas eu tenho que ficar em pé agora. Começou a quinta B-Power. Ô Espírito Santo, trabalha. Gente, desculpa aí as outras igrejas, mas agora a Lírio começou um culto. Eu vou ficar de pé aqui, papai, porque ali é demais, ali é poder, ali o povo adora mesmo. Deixa eu ficar um pouco em pé aqui. Eu vou ter que dar um passinho para a direita, um passinho para a esquerda. Eu vou ter que quebrar o protocolo aqui no céu, porque o povo lá é muito rosto de anjo. Eu sei o que eles estão sofrendo, eu sei o que eles estão enfrentando, e ainda assim o rosto é de anjo. Feche os seus olhos nesse instante. Blinda o teu rosto esse ano. Assuma um compromisso com Deus. Assuma. Não se apega a bem material. Não se apega a valor de salário. Não se apega a lugares. Não se apega a pessoas. Não fica construindo coisinhas bestas. Esse ano se acontecer. Não precisa acontecer nada. Eu estou colocando meu compromisso diante de Deus. Meu rosto está blindado. Está blindado. Eu vou ser o mesmo com pedra e sem pedra. Se abrir o mar, estou cheio do Espírito. Se o mar fechar, estou cheio do Espírito. Se a empresa faturar milhões, estou cheio do Espírito. Se a gente quebrar esse ano, eu estou cheio do Espírito. Porque eu sei que a glória está lá. A glória, a glória, a glória. Glória, glória, glória. 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 Tem algumas pessoas aqui que estão com medo de morrer. Sleeps beneath the silent sky. Its silver mirror empty of reply. I walk along the banks where waters used to play, finding echoes of tomorrow washed away.
secrets only I can see. The fish no longer dance in silver streams, only shadows linger where light used to gleam. I call the waters, but the silence grows. A tide of memories no longer knows. When rivers refuse to run, the world feels heavy as the sun. All the dreams that once would flow are caught in currents we'll never know. When rivers refuse to run, the tides remember what we've done. If I could turn the river back, would it heal the cracks in what we lack? Or do the waters hide a truth too deep? A promise lost we cannot keep. When rivers refuse to run, the moon still rises, the day is done. Though the waters no longer glide, hope is a stream that flows inside. When rivers refuse to run, the tides remember what we've done.